Isso aí. Então, bom dia mais uma vez para todos vocês. Certo? Vamos dar continuidade com a nossa aula de Sociologia. Vou botar aqui a apresentação dos slides. Apresentação no começo. Deu ruim, que fechou a apresentação. Aqui. E pronto. Então, vamos lá. Então, uma breve recapitulada, para a gente retomar aí o conceito, porque tinha bastante informação nessa aula que a gente tinha visto. Então tá, Estado e governo, o que eu vou precisar que vocês retenham dessa aula? Então aqui, como eu já tinha mencionado os objetivos com vocês, a gente precisa reter na memória o conceito de monarquia, o conceito de república e diferenciar esses dois de federalismo. Deixa eu ver como a gente tem também. Conceito de federalismo, certo? E tentar gravar os principais acontecimentos que a gente consegue perceber na história política do Brasil, certo? Diferenciando o conceito de Estado e de governo, beleza? Outro ponto importante é a gente conseguir perceber a divisão dos três poderes, o poder legislativo, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, poder executivo da presidência, o poder judiciário exercido pelos juízes. A gente sempre lembrar aqui o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, para a gente conseguir perceber quais os poderes cada um desses prédios representam, certo? Lembrar que conceito de governo e conceito de Estado são coisas diferentes, certo? O conceito de Estado, ele é mais abrangente porque ele é considerado uma instituição social. Ele retém, ele consegue acumular todos os outros aparatos do Estado, certo? Então, o Estado ele é mais abrangente. Diferente do governo, que ele se refere a conjunto de pessoas que participam da condução de um país, de uma nação, de um município ou de um estado. Certo? Vimos aqui o conceito de monarquia, que é o poder de um só, certo? Onde o poder está retido na figura de uma única pessoa. Esse poder é hereditário, centralizado e representa a soberania de quem governa. Certo? Nós temos a monarquia constitucional, onde o rei ele comanda o Estado através da lei, da Constituição, ou seja, ele tem limites traçados o poder desse rei, ele é limitado pela Constituição, ou a monarquia parlamentarista, onde o rei ele não governa, certo? Quem fica com o cargo de governar, o chefe de governo, é o primeiro-ministro. O rei, o chefe de Estado, ele serve mais para as aparências, reuniões diplomáticas, tentar aumentar o ânimo da população. A gente viu aqui o tamanho do Palácio de Versalhes, certo? Para representar o ego de Luís XIV. Diferença entre monarquia e império. Monarquia o império ele representa áreas bem maiores, certo? Diferente do que a monarquia. Então, a monarquia elas são áreas bem mais delimitadas. Conceito de república, onde a coisa é pública, certo? O que mais se aproxima da ideia de representatividade, certo? E o princípio que norteia ele seria o bem comum, diferente dos regimes monárquicos, certo? Onde se prioriza os privilégios aristocráticos da nobreza. Também temos duas vertentes, duas variantes da república, a república presidencialista e a república parlamentarista, que muitos assemelham aos regimes monárquicos constitucionalista e o parlamentarista. No presidencialista, o chefe de governo é o mesmo chefe de Estado, que é exercido pelo presidente. No parlamentarista, quem exerce as funções são o primeiro-ministro, certo? O presidente ele fica a cargo do chefe de Estado. Federalismo é a concepção de que os territórios eles fragmentam determinadas nações e juntos eles se compõem um grande Estado maior. Certo? Então, a característica dele são essas repartições territoriais internas, pode ser da província, estado ou departamento. A gente vê a divisão dos três poderes para assegurar a harmonia social, certo? Onde também apresenta uma defesa da garantia dos direitos humanos. A gente tem essa ideia aqui apresentada em Locke, Montesquieu e Kant. O breve histórico aqui a gente tem a crítica de Montesquieu sobre os riscos de todo esse poder ficar concentrado nas mãos de uma pessoa ou quando esses poderes começam a ser mesclados e os riscos que correm. A gente vê aqui a história de onde surgiu o parlamento, onde foi uma tentativa de diluir esses poderes para representar tanto a elite, a nobreza, como o povo pelos comuns, certo? Kant ele não gostava dessa tentativa de divisão e ele exigia ainda a separação e autonomia dos três poderes e ainda
recomendou, sugeriu a existência de um quarto poder, que seria o poder moderador. Que a gente viu que no Brasil isso não deu certo, porque na prática era um outro poder incumbido do imperador que acabava sendo juiz de si mesmo. A gente viu uma breve recapitulação da história do Brasil desde a capitania hereditária, certo? Onde elas foram doadas pelos amigos do rei Dom João III, certo? A gente viu como que isso foi se modificando, desde lá do Império, da monarquia, até a tentativa de se colocar a república e os regimes mais independentes. A gente percebe como que o poder ele vai sendo tratado ao longo da história do Brasil. Temos aqui em 1824, finalmente o modelo dos três poderes ele é colocado em prática, com o adicional desse poder moderador, que não fica por muito tempo também, e temos a experiência de um parlamentarismo em 1847 e 1889, certo? Onde o rei ele podia dissolver a Câmara, o imperador ele nomeava o primeiro-ministro, certo? Só que ele dissolvia a Câmara, ou seja, ele acabava governando de acordo com seus próprios interesses. Fases republicanas, aqui a gente vê um pouquinho da estrutura, o que acontece no processo de impeachment, quem que acaba substituindo no caso do presidente ser deposto, aí vem o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Trouxe esse quadro para a gente ter uma noção de como os três poderes se dividem na esfera federal, estadual e municipal. Aqui já ficou uma tentativa de trazer mais para a prática, para ficar mais claro para vocês. E paramos nessa parte aqui. Então vamos ver agora as características da República no Brasil, certo? Aqui tem uma foto do jornal A República, onde traz o Manifesto Republicano, de autoria do jornalista Quintino Bocaiúva, certo? Publicado no jornal que eu já falei, que é da República. Ele foi o porta-voz da elite agrária e dos setores da classe média emergente. Então vamos tentar dar uma retomada. O que acontece? Desde lá do início das capitanias hereditárias, a divisão desses poderes, os representantes de cada um desses poderes, a dificuldade de se governar o país todo, o poder que foi ficando local, quem exerciam esses poderes, a elite que estava enriquecendo e se aproximando e conseguindo uma participação mais próxima aí da política. Então, o que a gente tem? Quando essa participação começa a acontecer, eles começam a criticar o regime monárquico, certo? Essa elite agrária e os setores da classe média que estavam emergindo, eles viam na monarquia um obstáculo à modernização. Outro ponto interessante é que, apesar do trabalho assalariado, o trabalho escravo ainda existia, certo? Ele só vai ser eliminado, a abolição só vai acontecer em 1888. A gente consegue perceber que a desigualdade é uma herança bem antiga do nosso país. E isso repercutiu na nossa história e a gente traz sequelas desse desenvolvimento até hoje. A gente teve aqui exemplos de guerras para tentar alcançar essa autonomia, certo? Para a gente finalmente se transformar numa república de fato, certo? Fim da Guerra do Paraguai, nós tivemos os exércitos eles começaram a ganhar destaque e a classe média se identificava com esse exército, certo? Então já tinha uma identificação da classe média com os militares desde aquela época. Eles começam a se aproximar dos militares e veem nele como uma figura da nação. Então o nacionalismo estava surgindo nessa época com a identificação no setor militar, propagando ideais republicanos. Então, em 1873, é fundado o Partido da República Paulista e assumiu junto ao Clube Militar, certo? Então, eles estavam se unindo para agitar contra Pedro II. Então, foi assim que foi fomentando as críticas a esse regime e a criação desse partido que acabou levando os militares depondo Dom Pedro II. Tivemos o fim da escravatura, a primeira Constituição Republicana em 1891, que era federativa e presidencialista, conforme o modelo estadunidense. Então, a gente tem o quê? A gente percebe na nossa história essa referência aos Estados Unidos, aos militares e como que o poder funciona ao longo da nossa história. Certo? Em 1930, vigorou no Brasil o regime liberal oligárquico, certo? Quem comandava? Era a galera que tinha grana, certo? Onde a gente tem a política do café com leite, que representava as elites paulista e mineira. Por que café com leite? Porque era um representante produtivo, era referência ao porte produtivo
de cada região, certo? O leite de Minas Gerais e o café de São Paulo. Então, com essa elite que tinha com esse produtivo forte, tinha grana para conseguir se engajar na política e também participar dos destinos aí da nossa nação. Os partidos políticos, eles eram estaduais, e vocês lembram, a dificuldade de se governar o país todo por causa dos veículos precários, tanto de transporte quanto de comunicação, reduziu o poder às localidades, certo? Então, os municípios, os estados, eles acabavam exercendo o poder de fato, ao invés das outras instâncias maiores, que tentavam unir tudo. Bom, as eleições, elas eram manipuladas pelo voto do cabresto, certo? Onde o poder latifundiário, através da compra ou da coação dos coronéis, eles influenciavam as eleições, certo? A participação política efetiva nos negócios era privilégio do setor agrário. Então, quem que participava de fato na política era a classe dominante. Apesar de existir voto, ele não era tão democrático assim, porque existia a coação e a compra deles através do setor da classe dominante que dominava aí essa galera. Em 1930, tivemos a luta armada e colocou no poder Getúlio Vargas. E na era de Getúlio Vargas, nesse primeiro momento, aconteceu muitos retrocessos. Então, em 15 anos, ele eliminou partidos políticos, ele proibiu eleições, promoveu uma aceleração do crescimento econômico com ênfase no setor industrial. Então, era preciso gerar trabalho, o foco dele era esse. Impôs o trabalhismo como projeto social, criando sindicatos de trabalhadores urbanos atrelados ao governo. Impulsionou a propaganda nacionalista, certo? Então, existe um projeto de governo onde estava sendo fomentado esse nacionalismo, a perda de direitos e o foco no trabalho. Setores da classe média conquistaram espaço na participação junto ao Estado. Então, é aqui que a gente vai ter uma participação mais geral da população no processo político. Em 1950, a gente tem o fim do Estado Novo, certo? E o fim da Segunda Guerra Mundial. Vargas é eleito e institui um regime considerado populista liberal. Bom, aí volta para o pluripartidarismo, temos os dois partidos, temos mais partidos políticos participando das eleições, e o trabalhismo, novamente, como foco do projeto dele. Temos em 1954 o suicídio de Vargas, Juscelino Kubitschek assume em 1955, onde também promove o acelerado crescimento econômico. Em 1961 temos a renúncia de Jânio Quadros, e em 1961 e 1964 nós temos uma experiência parlamentarista que também dá muito errado. Nesse período a população estava participando já das questões políticas e isso não agradou alguns setores da sociedade, principalmente os militares, certo? Essa participação política, ela começou a ser reprimida, certo? Com os trabalhadores urbanos tentando se inserir, isso gerou conflitos ideológicos, certo? A população desejava uma coisa, os militares desejavam outra, os poderes não conseguiam conciliar esses objetivos, e isso ensejou o golpe militar de 64, que durou até 1985, certo? Essa ditadura, ela ficou conhecida. Prática de atos institucionais autoritários, tortura, prisões arbitrárias, certo? Bipartidarismo artificial, apesar da existência dos dois partidos, o que quem exercia mesmo o poder não era aquele que era eleito, certo? Eram os militares que estavam lá em cima. A política econômica norteada pelo desenvolvimento associada às grandes capitais estrangeiros, então não existiu um investimento nos próprios veículos do nosso país ou no crescimento do nosso Estado, da nossa nação. Nós ficamos à mercê do capital estrangeiro, algo que também acontece hoje, ao invés de a gente focar no crescimento da nossa nação, do nosso Estado, das nossas empresas, a gente acaba cedendo ao capital estrangeiro, que não é muito bom, e a gente percebe na história que todos os países que fizeram isso, eles dificilmente conseguiram aí um crescimento social e econômico significativo. A gente teve um milagre brasileiro, teve um acelerado crescimento econômico, mas depois uma crise financeira. Apesar da forte repressão, os militares eles reprimiam quem discordava dos regimes, eles não conseguiram conter aí as manifestações, certo? O que culminou com a campanha das diretas já em 1884, que já estava ensejando o fim da ditadura, certo? O retorno da República permitiu a abertura da participação política, inclusive dos trabalhadores rurais. E a Constituição de 1988 ampliou o pluripartidarismo, ou seja, agora, desde aquela época, nessa época foi autorizado
a quantidade de partidos que nós temos hoje, certo? O crescimento de vários partidos, tivemos direitos trabalhistas e milhões, mas apesar de todas essas conquistas, milhões de brasileiros, eles não tinham liberdade, eles não tinham realização plena da cidadania. Então, com isso a gente finaliza o conteúdo histórico, certo? Tentar sintetizar esses movimentos que representam os poderes dentro da história brasileira. A gente percebe que ele sempre foi arbitrário, certo? Ele nunca foi, de fato, o que orientava esse poder nunca era o bem-estar da população, era sempre a elite dominante, era as referências, eram os poderosos, certo? A gente percebe como que isso foi diluído desde a nossa história, a gente percebe isso ao longo da nossa história, certo? Então, com isso a gente finaliza esse conteúdo e podemos passar para os exercícios que são vários, certo? Não sei se ficou muito rápido essa apresentação para a gente finalizar os slides. Alguma dúvida, gente? A respeito dos conceitos que a gente precisava reter, monarquia, república, federação, como que o poder se manifestou ao longo da nossa história, sendo arbitrário, certo? Nunca representando a sociedade, sempre sendo influenciado por questões econômicas, que fazia com que a classe dominante ou a classe da elite participasse mais das decisões políticas, ao invés da população como um todo. De maneira resumida, é isso. Nenhuma dúvida? Então vamos passar para os exercícios, então. Então, exercício 1. A monarquia mais tradicional que ainda existe é a britânica. O casamento entre o príncipe Charles e a princesa Diana, ocorrido em 1981, cedeu grande visibilidade à coroa inglesa, promovendo seus membros ao status de celebridade. No período, havia uma grande expectativa de que o príncipe e a princesa de Gales seriam os futuros reis do Reino Unido, quando a rainha Elizabeth II morresse. No entanto, o casal se divorciou e a Diana morreu em 1997, vítima de um trágico acidente automobilístico em Paris, causado por uma intensa perseguição de paparazzi. Em 2011, o filho mais velho, Charles e Diana, William, segundo na sucessão do trono inglês, casou-se com Catherine Kate Middleton, em uma cerimônia que foi acompanhada por pessoas do mundo todo. Então, aqui a matéria da Folha de São Paulo, ou do G1, aqui do G1. Então, beijo na varanda, cena casamento real, diante de 1 milhão de fãs. O príncipe William, segunda linha de sucessão do trono britânico, e sua namorada de longa data, Kate Middleton, casaram-se nesta sexta-feira na abadia de Westminster, em uma cerimônia suntuosa e cheia de pompa, assistida por milhares de pessoas no mundo todo, que deu um novo ânimo à monarquia britânica. Mais de 1 milhão de pessoas assinando bandeiras e cartazes lotaram ruas do centro de Londres para celebrar o casal que se beijou 2 vezes na varanda do Palácio de Buckingham, para selar a união. A multidão disputou espaço para acompanhar as passagens do casal e da cavalaria real, que os escoltou da abadia até o palácio, onde houve a troca de beijos, acompanhadas por um sobrevoo de aviões militares britânicos, incluindo alguns da Segunda Guerra Mundial. Olha o dinheiro gasto com essa cerimônia, certo? Para alcançar, para tentar restabelecer, para tentar reconquistar a reputação que eles possuíam, certo? A monarquia é como nossa Hollywood, os filmes para nós, disse a californiana Diana Wells. Kate, que escolheu um vestido deslumbrante, mais simples, da grife britânica, Alexander McQueen tornou-se a primeira plebeia a se casar com um príncipe tão próximo ao trono em mais de 350 anos. Estou contente que o tempo tenha ficado firme e tivemos um grande dia, disse ela em suas primeiras declarações após o casamento. A jovem de 29 anos, cuja família materna tem tradição na mineração de carvão, sei que legal conhecer esse passado das pessoas que ascendem aí ao poder, leva consigo um senso de modernidade à monarquia e ajudou a restaurar a popularidade de uma instituição que estava em baixa desde a morte da popular princesa Diana, mãe de William, em 97. Com base nesse texto, vamos às questões. Então, o trono inglês é transmitido por hereditariedade. Com a morte do rei ou da rainha, assume seu filho mais velho e, na inexistência dele, a filha mais velha. Quais são as vantagens e desvantagens da hereditariedade em cargos do Estado? Explique seu ponto de vista, certo? Então, depois, quando eu liberar lá os exercícios do plural de vocês podem acompanhar aqui a apresentação do gabarito, mas sempre tentem escrever com vossas palavras,
Então, aqui, do ponto de vista dos monarquistas, uma vantagem seria a possibilidade de um equilíbrio político, uma manutenção das tradições, contribuindo para a manutenção do bom funcionamento das instituições estatais. Já para os antimonarquistas, uma desvantagem seria o resquício da mentalidade aristocrática, que privilegia as origens dos indivíduos em vez de sua capacidade para gerir os bens públicos. Certo? É aquela diferença clássica, né? Então, qual são os prós e os contras da monarquia? A monarquia tenta centralizar o poder e, no seu estado puro, ela parece ótima, certo? Onde a pessoa ela tem já poder aquisitivo, ela tem poder financeiro, ela tem poder, ela tem muito poder e dinheiro, onde ela não precisaria tirar da população que deveria receber dignidade, certo? Então, esse seria um ponto a favor da monarquia. Por outro lado, a gente não cansa de ver referências na história, onde sempre, quando se deposita poder demais em um único indivíduo, dá ruim. Dá ruim e dá ruim de um jeito péssimo. Essa pessoa acaba autoritária, ela acaba tirânica e acaba governando no virtude dos seus próprios interesses e não para o povo que ela deveria governar, certo? Então, essa daqui também é uma outra possibilidade de resposta que vocês podem colocar aqui na questão A. Alguém tem algum adendo, algum adicional, um acréscimo para essa questão que a gente acabou de ler? Não? Tá bom. B. Mesmo após seu divórcio, a princesa Diana continuou sendo a principal celebridade ligada à família real britânica. Sua morte gerou uma grande discussão sobre os limites da mídia e o direito de privacidade. Considerando a forma como Diana morreu, pode-se dizer que a monarquia britânica demonstrou no casamento de William e Kate uma preocupação maior com a privacidade da cerimônia? Comente levando em consideração a representatividade dessa cerimônia para a família real britânica. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois fatos sendo expostos nessa questão. Primeiro, a Diana que morre em virtude de uma perseguição de paparazzi, ou seja, uma violação da privacidade dela, e a cerimônia do casamento desses dois, certo? O que está acontecendo? Não houve tentativa de preservar a privacidade, certo? O que eles fizeram era tentar tornar ela mais pública possível e investir dinheiro para tornar, além de pública, um evento memorável para aqueles que estavam presenciando. Então, não. A reportagem diz que a cerimônia foi suntuosa e cheia de pompa. Pela televisão, milhões de pessoas do mundo todo assistiram ao casamento, e em Londres. Mais de 1 milhão de pessoas acenando bandeiras e cartazes lotaram ruas do centro de Londres para celebrar o casal. Assim, a realeza britânica decidiu explorar o impacto midiático dessa união, com a intenção de dar um novo ânimo à monarquia britânica. A gente percebe que a monarquia, ela ainda encanta muita gente, certo? E, às vezes, cabe a gente refletir sobre os interesses da mídia em tentar destacar novamente essa nostalgia ao regime monárquico. Sempre aquilo que é apresentado para nós deve ser encarado de maneira crítica para tentar entender os desdobramentos, tanto positivos quanto negativos. 2. Em 1993, ainda no processo de redemocratização do Brasil, depois do regime militar, ocorreu um plebiscito no país para que a população brasileira decidisse se desejava ou não a volta da monarquia. Se isso acontecesse hoje em dia, eu ficaria muito preocupado com o destino dessa votação. Mas, enfim, considerando os votos válidos, apenas 13,4% da população era a favor desse voto. Você acha correto a própria população escolher a forma pela qual o seu país vai ser governado? Explique sua resposta. Essa daqui é uma questão muito interessante e eu quero que vocês sejam muito criativos e lógicos na apresentação de suas respostas. Por quê? Porque parece bem democrático essa escolha ser destinada ao povo, certo? O povo deve escolher a forma como ele deve governar. Porém, isso depende de um certo engajamento político, um entendimento de como funciona a noção de governo, regimes políticos e como que o poder é encarado, tanto na história do Brasil quanto na história de determinada nação, ou na história geral, de compreender as consequências de cada regime, para tentar escolher aquele que melhor nos representa, certo? Então, se a população não tiver conhecimento do regime que ela está defendendo, a gente acaba numa situação que às vezes é difícil de voltar. É que a gente tem um exemplo atual, né, que são as manifestações que pedem a volta
do regime que aconteceu em 64, que pedem a volta do AI-5, que é um atentado contra a liberdade de expressão. Então, nós precisamos tomar cuidado do que o povo deseja, porque esse desejo, às vezes, ele não tem ciência de tudo que está implícito naquilo que a gente está desejando. Está aqui o Brasil, né? Uma nova foto de um jornal, ponto da barra único, difícil com família. E, bom, presidencialismo é o favorito, certo? Que foi a votação que foi mencionada na nossa questão. Então, é provável que os alunos respondam que sim, o que pode servir para mostrar que a manutenção de uma forma de governo republicana ou monárquica é uma imposição que dispensa a participação popular. No Brasil, essa escolha é feita com base no voto da população, sinal de que, ao contrário do que se pode pensar no primeiro momento, o país tem procurado consolidar os ideais democráticos, que são relativamente instáveis da nossa história, certo? A gente tenta, parece que não passa de fachada, né? Tentar atender a esses ideais democráticos que, na prática, a gente não verifica. 3. Observe as imagens dos 3 reis que governaram o Brasil no século XIX. Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Cada um deles simbolizou uma forma diferente de governo monárquico. Caracterize essas formas. Então, temos aqui, Dom João VI reinou ainda na vigência da monarquia absolutista em Portugal e suas colônias, assim permanecendo até a Revolução de Porto de 1820. Seu filho, Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil independente, instaurando a monarquia constitucional centralista, na qual o rei exerce o poder executivo, porém nos limites da Constituição Imperial de 1824. Certo? Já o seu herdeiro, Dom Pedro II, instituiu o sistema de governo parlamentarista, que vigorou no Império entre 1847 e 1889. Conhecido como parlamentarismo às avessas, por manter o poder moderador, que permitia ao imperador nomear e demitir o primeiro-ministro. O sistema se caracterizou como autoritário até o fim da monarquia, certo? Então, aqui, monarquia absoluta, monarquia constitucional e aqui, parlamentarista. 4. Crises políticas... Esse quadrinho é bem engraçado. Crises políticas têm marcado a trajetória da República Brasileira, frequentemente associada a denúncias de corrupção na máquina do Estado. Os escândalos que se sucedem envolvendo todos os níveis de vários governos costumam acionar os aparatos do Ministério Público e da Polícia Federal. A charge a seguir trata desse assunto, leia para responder as questões. Daqui a questão enseja que é a crítica à corrupção e a tentativa de conter ela através das outras instituições, Ministério Público e da Polícia Federal. Vamos ver como que isso está dialogando com o tema desse quadrinho. Daqui, o quadrinho da Mafalda, né? Os pais dela. Então, comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. Que ótimo! Aí a Mafalda chega, né? Pega o bonde andando, ela pega a conversa no meio. Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Ei, Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Já ouvi. Ao Congresso. Cabe aqui um adendo, gente. O Congresso, a gente nunca sabe até que ponto eles estão exercendo a política de fato. Porque quando a votação é de interesse do povo ou do interesse da mídia, dos veículos, das instituições, da classe dominante, as votações elas são apresentadas quase que 24 horas para mostrar como que cada deputado está votando e para tentar estimular algum sentimento da população. O problema é que, quando essas votações ocorrem, elas não são objetivas. Parece que todos eles estão encenando um espetáculo. Então, é gente que vai com bombinha, com confete, bandeira do Brasil. Tinha que ser objetivo. É um local que deveria ser solene, onde tem um coro, onde não pode haver a quebra de decoro. Eles precisam respeitar as instituições. E quando essas votações acontecem, elas ganham grande visibilidade da mídia, que a gente tem praticamente uma encenação, um espetáculo que tende a divertir a população, tentando tirar o foco da votação em si e apresentar e transferir aí o interesse na forma como ele está sendo apresentado.
Foi só uma observação para a gente sempre ficar atento como que o poder, como que a mídia, como que funciona o nosso processo político. Então, a charge refere-se a uma importante instituição dos Estados democráticos. Que instituição é essa e a quais poderes ela está ligada? Refere-se ao Parlamento, ao Congresso, ligado ao Poder Legislativo e responsável por legislar quanto para fiscalizar a conduta do Executivo, ou seja, do chefe de Estado, chefe de governo. No nosso caso, é a presidência. B. Pensando nos dois outros poderes, cite pelo menos uma instituição correspondente a eles. Então, os outros poderes são o Executivo e o Judiciário. Então, o Poder Executivo, Presidência da República no nível nacional. Governo do Estado no nível estadual. E Prefeitura no nível municipal. Já o Poder Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho, entre muitos outros que, se vocês quiserem, tem lá no nosso primeiro slide, onde apresentava lá a divisão de cada um desses poderes e os órgãos responsáveis por exercê-los. C. Em princípio, a divisão de poderes é uma solução para problemas ligados à centralização do poder. Então, para a gente não acabar num despotismo, numa tirania, num regime autoritário, é que esses três poderes eles são divididos e são autônomos para tentar manter aí a ordem das instituições e não gerar aí desarmonia social. Incluindo corrupção, posturas autoritárias e uso da máquina administrativa para benefício de pessoas ou grupos específicos, em detrimento do bem comum. Na verdade, o que acontece é que existe, né, ainda muita influência do poder executivo nos outros poderes para tentar se escapar dessas da corrupção, dos processos que acabam sendo divulgados, que acabam sendo envolvidos. Isso foi só um parênteses. Na tirinha, no entanto, o Congresso parece ganhar um significado diferente da sua real utilidade pública. É exatamente isso. Então, essa seria o objetivo dos poderes. Só que na tirinha que a gente vê, não é isso que se confirma, a gente não verifica isso. O que acontece é exatamente o contrário. O governo, nos seus próprios interesses, utilizando a máquina do Estado para tentar se beneficiar ou tentar se proteger. Certo? Quantos políticos a gente não tem aí com processos criminais correndo em eles estão no poder, ou que eles conseguem simplesmente arquivar seus processos? Isso é um absurdo. Isso é sambar na cara do povo brasileiro. Mas continuando. Na tirinha, no entanto, o Congresso parece ganhar um significado diferente da sua real utilidade pública e prática dentro de um regime democrático. Comente qual a crítica justificando a visão negativa ou positiva que ela traz do Congresso. Então, a charge apresenta uma visão bastante negativa dos parlamentares, associando os integrantes do Congresso a atrações cômicas. Essa visão é contrária à ideia de que a divisão dos poderes garante o bom funcionamento da máquina pública. Os congressistas são julgados negativamente pela tirinha. Sugere-se que eles não estão preocupados com o bem comum. E D. Pensando na tirinha e nos atuais escândalos que envolvem corrupção e crimes políticos, comente o que seria necessário, em sua opinião, para que uma estrutura de poder realmente estivesse sintonizada com uma política voltada para os interesses da coletividade. E esta é uma pergunta que eu estou muito curioso para a resposta de cada um de vocês. A resposta é pessoal, certo? Só que ela precisa ser coerente, articular o conteúdo que a gente viu na aula, certo? Com conhecimentos específicos que vocês possuem, para desenvolver uma resposta adequada, certo? Então, aqui, sugestão do gabarito. As respostas dos alunos podem ser muito variadas. Elas podem falar em combate à corrupção, em transparência, responsabilidade com os gastos públicos, em participação mais efetiva da população nas decisões de governo, em conscientização política da sociedade civil. Ainda assim, é importante ressaltar que o fato de existirem problemas sérios em relação à atuação de diferentes poderes, principalmente em democracias jovens, como é o caso da brasileira, nossa história democrática é muito recente. Se a gente para e volta para analisar os pontos da evolução política da nossa história. Não diminui a importância de instituições como o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Legislativo e Judiciário para a construção de uma sociedade mais justa. Certo? Então, aqui existem recomendações de como vocês podem responder, certo? Combate à corrupção, transparência, responsabilidade,
aquilo que a gente já está ciente, certo? E tem também aquela possibilidade de leis mais duras, de regimes mais rigorosos, certo? Mas cuidado ao responder dessa forma, certo? Não adianta simplesmente defender, pregar aí a mudança da nossa própria Constituição, como, por exemplo, crimes políticos sendo punidos com a morte. Não, não é bem assim que funciona. A nossa Constituição, para alterar esse tipo de lei, é necessário passar por pelo menos 3 votações que misturam a Câmara dos Deputados, as dos senadores, e volta para o judiciário para tentar modificar essa lei magna que está presente na nossa Constituição. Então, tentar defender leis mais duras ou punições mais severas também não é a melhor alternativa, visto que existe esse impedimento burocrático, e segundo, é ingênuo acreditar que essa lei ela serviria de forma imparcial para os nossos políticos que utilizam aqui a máquina do Estado, como a gente viu na questão anterior, para tentar se proteger. Então, tentem lembrar de todas essas referências ao apresentarem soluções para que o nosso país finalmente pudesse sair mudar aí a imagem de chacota universal ou de incapaz de governar o povo de maneira eficaz. Com isso, nós iniciamos os exercícios da tarefa, certo? Nossa aula vai até às 8h30, já são 8h24. Alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Note. Ok, então... Não, beleza. Ok. São 5 minutos? Tranquilo. Beleza, gente, obrigado por responder. 5 minutos? Vamos lá. Então, só para a gente finalizar aqui o exercício 1 da tarefa. Então, o texto abaixo refere-se a pensadores cujas obras e ideias exerceram forte influência em importantes eventos ocorridos no século XVII e XVIII. Leia-os e aponte a alternativa que os relacione corretamente a seus autores. Certo? Então, aqui tem 2 pensamentos que a gente precisa encontrar o que cada um deles está apresentando. O filósofo desenvolveu em seus 2 tratados sobre o governo a ideia de um Estado de base contratual. Esse contrato imaginário entre os Estados e seus cidadãos teriam por objeto garantir os direitos naturais do homem, ou seja, liberdade, felicidade e prosperidade. A maioria tem o direito de fazer valer seu ponto de vista e, quando o Estado não cumpre seus objetivos e não assegura aos cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e devem pegar em armas contra seu soberano, para assegurar um contrato justo e a defesa da propriedade privada, certo? Então, com base nesse contrato que é defendido na defesa da população pelos seus direitos e aqui o elogio da propriedade, o elogio e a proteção da propriedade privada, a gente consegue aproximar esses ideais do pensamento de John Locke, certo? A gente viu isso um pouquinho nas nossas primeiras aulas de sociologia, um pouquinho de filosofia. 2. O filósofo propôs um sistema equilibrado de governo, em que haveria divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Em sua obra Espírito das Leis, alegava que tudo estaria perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse esses 2 poderes, o de fazer as leis, o de executar e o de julgar os crimes ou as desavenças dos particulares. Afirmava que só impede os abusos do poder quando, pela disposição das coisas, só o poder detém o poder, certo? Por essa defesa da divisão dos poderes, certo? E a menção aqui à obra O Espírito das Leis, a gente pode simplesmente voltar aos nossos slides, constatar naquele trechinho que eu trouxe, que está se referindo a Montesquieu. A gente nem precisaria ser tão explícito aqui na citação da obra, mas simplesmente pela menção à divisão dos poderes, a gente já conclui que é Montesquieu. Então, John Locke e Montesquieu, alternativa B, certo? Não pode ser o John Locke, porque não pode ser Rousseau, porque Rousseau, ele está fazendo a crítica aqui à propriedade privada, certo? Nessas daqui a gente ainda está fazendo Rousseau, ele critica a propriedade privada. E como aqui é apresentada uma defesa, um elogio, a gente já pode eliminar a C e a D, certo?
A ideia presente também na afirmação 1, mas a gente constatar que não é de Montesquieu, onde ele apresenta que são os espíritos das leis, algo que a gente conclui na leitura aqui da 2 já, certo? Então, com isso, a gente finaliza. E na quinta-feira, a gente volta a partir do exercício 2 da tarefa. Certo, minha gente? Eu agradeço a participação de vocês, certo? Eu agradeço por terem ficado até o final e aguardo vocês na semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.